Inscreva-se gratuitamente no curso de escrita criativa do canal A Gente Vai. Link nos comentários. Vamos à história? Você quer ver? Meu amigo The Jacobs me disseram. Está bem. Arranje uma fantasia de dominó e uma máscara. Um dominó bem elegante de cetim preto. E calce uns escarpins. E desta vez, meias de seda preta. E me espere em casa na terça-feira. Irei pegá-lo por volta das 10h30. Na terça-feira seguinte, envolto nas pregas farfalhantes de uma longa camalha, com a máscara de veludo e barba de cetim presas atrás da orelha, esperei meu amigo The Jacobs na minha garçonnerie da rua Tate Bolt. Enquanto esquentava nas brasas da lareira meus pés arrepiados pelo contato irritante da seda. Lá de fora, chegavam-me do boulevard, confusamente, o som das cometas e os gritos desesperados de uma noite de carnaval. Conta um Conto apresenta, de Jean Lorrain, Os Buracos da Máscara. Narração, Marcelo Fávaro. Pensando bem, era um tanto estranha e até inquietante. A longo prazo, aquela festa solitária de um homem mascarado, afundado numa poltrona, no claro escuro de um térreo atulhado de bibelôs, ensurdecido por tapeçarias e com espelhos pendurados nas paredes, refletindo a chama alta de uma lamparina de querosene e o bruxilear de duas velas compridas, muito brancas, esbeltas, como que funerárias. E o The Jacobs não chegava. Os gritos dos mascarados espocando ao longe agravavam ainda mais a hostilidade do silêncio. As duas velas queimavam tão retas que acabei tomado por um nervosismo e, de súbito, apavorado com aquelas 3 luzes, levantei-me para ir soprar uma delas. E nesse momento, um dos cortinados da porta se abriu e o The Jacobs entrou. The Jacobs? Eu não tinha ouvido tocar a campainha nem alguém abrir. Como ele se introduzira no meu apartamento? Desde então pensei muito nisso. Mas finalmente The Jacobs ali estava, bem na minha frente. The Jacobs? Bem, uma longa fantasia de dominó. Uma grande forma escura, velada e mascarada como eu. Está pronto? Interrogou-me uma voz que não reconheci. Meu carro está aí. Vamos embora? Eu não tinha ouvido seu carro chegando nem parando de frente das minhas janelas. Em que pesadelo, em que sombra e em que mistério eu começara a descer. É o capuz que está tapando seus ouvidos. Você não está acostumado com a máscara. Pensava em voz alta Jacobs, que havia penetrado no meu silêncio, ou seja, naquela noite ele tinha o dom da adivinhação. E levantando o meu dominó, verificava a delicadeza de minhas meias de seda e dos meus finos sapatos. Esse gesto me serenou. Era mesmo The Jacobs, e não outra pessoa que, de dentro daquele dominó, falava comigo. Um outro não estaria sabendo da recomendação que The Jacobs me fizera uma semana antes. Pois bem, vamos embora. A voz ordenava. E num farfalhar de seda e de cetim sendo amassado, nos embrenhamos no corredor até a porta cocheira, bastante parecidos, tive a impressão, com 2 enormes morcegos, pelo esvoaçar de nossas camalhas, subitamente levantadas acima dos nossos dominós. De onde vinha aquele vento forte, aquele sopro do desconhecido? O clima naquela noite de terça-feira de carnaval estava ao mesmo tempo tão úmido e tão ameno. Capítulo 2. Por onde andávamos agora, encolhidos no escuro daquele fiacre extraordinariamente silencioso, cujas rodas não faziam mais barulho do que os cascos do cavalo pelas ruas calçadas de madeira e pelo macadame das avenidas desertas?
Aonde íamos ao longo daqueles cais e daquelas margens desconhecidas, mal iluminadas aqui e ali pela lanterna embaçada de um velho poste? Já havia muito tempo que tínhamos perdido de vista a fantástica silhueta de Notre-Dame, delineando-se do outro lado do rio contra um céu de chumbo. Qual Saint-Michel, qual La Tonnelle e até mesmo qual La Bessy. Estávamos longe da Avenida de l'Opéra, das ruas Drouot, Le Pelletier e do centro. Não íamos nem sequer ao Bullier, onde os vícios vergonhosos costumam fazer suas assembleias e, escapando de trás das máscaras, turbilhonam quase demoníacos e cinicamente às claras nas noites de terça-feira gorda. E o meu companheiro mantinha-se calado, completamente calado. À beira daquele Sena taciturno e pálido, sob o arco de pontes cada vez mais raras, ao longo daqueles cais com grandes árvores mirradas de galhos afastados, como os dedos da morte, invadiam-me um medo insensato, um medo agravado pelo silêncio inexplicável de The Jacobs. Cheguei a duvidar de sua presença e a acreditar que estava ao lado de um desconhecido. A mão de meu amigo havia segurado a minha, e ainda que mole e sem força, agarrava-a num tornilho que esmigalhava meus dedos. Essa mão de força e vontade mobilizava minhas palavras na garganta, e sob o seu aperto eu sentia-se derreter e dissolver qualquer veleidade de revolta. Agora rodávamos fora das fortificações, por estradas largas magiadas de cercas e de lúgubres vitrines de vendedores de vinho, biroscas que haviam muito fechadas nos arredores da cidade. Andávamos à luz da lua, que finalmente acabava de morder um bando de nuvens e parecia espalhar na ambígua paisagem de subúrbio uma camada crepitante de mercúrio e de sal. Nesse momento tive a impressão de que as rodas do fiacre, deixando de ser fantasmas, gritavam entre as pedras do calçamento e o cascalho do caminho. É aqui, murmurou a voz do meu companheiro. Chegamos, podemos descer. E quando balbuciei um tímido, onde estamos? Barreira de Italy, fora das fortificações. Pegamos um caminho mais longo, o mais seguro. Amanhã voltaremos por outro. Os cavalos pararam e The Jacobs me largou para abrir a portinhola e me dar a mão. Capítulo 3. Uma ampla sala muito alta, de paredes caiadas, e nas janelas postigos internos hermeticamente fechados. E em todo o comprimento da sala, mesas com copinhos de estranhos presos por correntes, e no fundo, 3 degraus acima, o balcão de zinco abarrotado de licores e garrafas, com os rótulos coloridos dos lendários comerciantes de vinho. Ali em cima o gás assobiando alto e claro. Em suma, a sala banal, que não, se não mais espaçosa e mais limpa, de uma taverna das Barreiras, cujos negócios iriam bem. Acima de tudo, nenhuma palavra, com quem quer que seja. Não fale com ninguém e responda menos ainda. Eles veriam que você não é um dos deles e poderíamos passar por um mau momento. A mim eles conhecem. E The Jacobs me empurrou para a sala. Algumas pessoas com máscaras ali bebiam espalhadas. Quando entramos, o dono do estabelecimento se levantou e, pesadamente, arrastando os pés, veio até nossa frente como para impedir nossa passagem. Sem uma palavra, The Jacobs levantou a barra dos nossos 2 dominós e lhe mostrou os nossos pés calçando finos escarpins. Com certeza era o Abbé Sésamo daquele estranho estabelecimento. O patrão voltou pesadamente para o seu balcão e eu percebi que, coisa estranha, que também usava máscara, mas uma feita de papelão grosseiro, burlescamente iluminada, imitando um rosto humano. Os 2 garçons
2 colossos peludos com as mangas de camisa arregaçadas até seus bíceps de boxeadores circulavam calados. Eles também eram invisíveis, com a mesma máscara horrorosa. Os raros fantasiados que bebiam sentados em volta das mesas estavam com máscaras de cetim e veludo, com a expressão de um enorme coraceiro fardado, espécie de brutamontes de maxilar pesado e bigode fulvo, sentado à mesa perto de 2 elegantes dominós de seda malva e que bebia de rosto descoberto, com os olhos azuis diabagos. Nenhuma criatura que ali se encontrava tinha o rosto humano. Num canto, 2 grandalhões com blusas e bonés de veludo, máscaras de cetim preto, intrigavam por sua elegância suspeita, pois suas blusas eram de seda azul clara e, de suas calças novas em folhas, escapuliam dedos finos de mulher, envoltos em seda e dentro de escarpins. E como que hipnotizado, eu ainda estaria contemplando aquele espetáculo se The Jacobs não tivesse me arrastado para o fundo da sala, para uma porta envidraçada fechada por uma cortina vermelha. Entrada do baile. Estava escrito no alto dessa porta, em letras rebuscadas de um aprendiz de pintura. Aliás, um vigia municipal montava guarda ali do lado. Era, quando nada, uma garantia, mas ao passar esbarrei na mão dele e percebi que era de cera. De cera, assim como seu rosto rosa eriçado por bigodes postiços. E tive a certeza horrível de que a única criatura cuja presença iria me sossegar naquele local de mistério era um simples manequim. Capítulo 4. Quantas horas fazia que eu perambulava sozinho no meio das máscaras silenciosas daquele galpão abobadado como uma igreja. E de fato era uma igreja abandonada e secularizada. Aquela vasta sala de janelas ogivais, a maioria delas muradas até ao meio, entre suas colunas de arabescos pincelados, com um reboco espesso amarelado, no qual se afundavam as flores esculpidas dos capinéis. Estranho baile, onde não se dançava e onde não havia orquestra. The Jacobs tinha desaparecido. Eu estava sozinho, abandonado no meio daquela turba desconhecida. Um lustre velho de ferro batido flamejava forte no alto, pendurado na abóbada, iluminando as lajes empoeiradas, algumas das quais, cheias de inscrições, talvez cobrissem túmulos. Ao fundo, no lugar onde certamente devia ter reinado o altar, havia penduradas, à meia altura da janela, manjedouras e grades, e nos cantos, pilhas de arneses e cabrestos esquecidos. O salão de baile era uma estrebaria. Aqui e ali, grandes espelhos de barbearias emoldurados de papel dourado refletiam um no outro o silêncio passeio das máscaras. Bem, quer dizer, já não refletiam, pois agora todos estavam sentados, enfileirados e imóveis dos 2 lados da igreja, enterrados até os ombros, nas velhas estalas do couro. Ali ficavam, mudos, sem um gesto, como que recolhidos no mistério debaixo de cógulas compridas de lã prateada. Um prateado fosco sem reflexos, pois não havia mais dominós, nem blusas de seda azul, nem arlequins, nem colombinas, nem fantasias grotescas. Mas todas aquelas máscaras eram parecidas, envoltas no mesmo traje de um verde desbotado, tirante ao amarelo enxofre, com grandes mangas pretas, e todos encapuzados de verde escuro, e no capuz de suas cogulas prateadas, os 2 buracos para os olhos. Davam a impressão de faces de leprosos, cor de giz, e suas mãos enluvadas de preto erguiam uma longa haste de lírios pretos, com folhas verde claras, e seus capuzes, como o de Dante,
eram coroados de flores de lis pretas. E todas aquelas cogulas se calavam numa imobilidade de fantasmas. E acima de suas coroas fúnebres, a ogiva das janelas, recortando-se claramente contra o céu branco do luar, cobria-os como uma mitra de bispo. Bem, eu sentia minha razão sossobrar no pavor. O sobrenatural me embrulhava. A rigidez, o silêncio de todos aqueles seres mascarados. O que eram? Um minuto de incerteza a mais seria a loucura. Eu já não aguentava e, com a mão crispada de agonia, de angústia, adiantei-me para uma das máscaras e levantei abruptamente sua cogula. Horror, horror, que é isso? Não havia nada. Meus olhos apavorados só encontraram o oco do capuz, a túnica e a camalha estavam vazias. Aquele ser que outrora viveu não era mais que sombra e nada. Alucinado de terror, arranquei a túnica do mascarado que se sentava na estala vizinha. O capuz de veludo verde estava vazio. Vazio o capuz das outras máscaras sentadas ao longo das paredes. Todos tinham faces de sombra. Todos eram nada. E o gás queimava forte, quase assobiando na sala alta. Pelas vidraças quebradas das ogivas o luar cegava. Então me invadiu um horror, um medo, o terror, no meio de todos aqueles seres vazios, de aparências vãs, diante de todas aquelas máscaras vazias. Uma dúvida atroz confrangeu meu coração. Bem, e se eu também fosse parecido com eles? Se também tivesse deixado de existir? E se, sob a minha máscara, não houvesse nada, senão o nada? Precipitei-me para um dos espelhos. Uma criatura de sonho ergueu-se diante de mim, encapuzada de verde escuro, como uma máscara de prata, coroada de flores de lis pretas. E aquela máscara era eu, pois reconheci meu gesto na mão que levantava o capuz e, boquiaberto de pavor, dei um grito imenso, pois não havia nada sob a máscara de tela prateada, nada no oval do capuz, a não ser o buraco de tecido arredondado no espaço vazio. Eu estava morto. E eu... Você bebeu éter novamente? Repreendi em meu ouvido a voz de The Jacobs. Curiosa ideia para enganar o tédio enquanto me esperava. Eu estava estirado, no meio do meu quarto, meu corpo arrastado para o tapete, a cabeça encostada numa poltrona, e The Jacobs, de traje a rigor debaixo de uma túnica de monge, dava ordens febris ao meu mordomo horrorizado. Em cima da lareira, as duas velas acesas. Chegando ao fim, estalavam as arandelas e me acordaram. Já era tempo. Jean Lorrain, pseudônimo de Paul Alexandre Martin Duval, foi um escritor francês da Belle Époque de Paris, nascido em 1855, morto em 1906. Tem uma obra numerosa e escandalosa registrando os bastidores do vício da sua época. A sua língua ferina e os seus artigos cruéis criaram-lhe várias inimizades. Mas o seu estilo decadente teve grande influência no escritor carioca João do Rio, nascido em 1881, morto em 1921. Jean Lorrain foi um dos escritores escandalosos da Belle Époque. Muito bem. Agora, Marcelo falando, até então era o famoso Wikipedia falando aqui, gente do céu. E ele tem muitos contos fantásticos aqui. Ele já inicia, já ainda no século XIX,
essa coisa sobrenatural, fantástica, né? Achei bem interessante esse conto. Eu acho que eu já devo ter lido alguns contos dele, não lembro aqui. Se vocês lembrarem, me avisem. E de fato essa coisa, agora olhando aqui no Wikipedia, falando sobre João do Rio, eu me lembro claramente, já estava me lembrando no meio da leitura do conto do Bebê de Tarlatana Rosa, né, que é um conto de terror que se passa no carnaval. E acredito eu, sei lá, né, talvez João do Rio tenha lido esse conto aqui, Os Buracos da Máscara, porque é uma coisa bem inusitada, né, você misturar carnaval com terror, já que carnaval, apesar, é claro, eu entendo, né, toda essa coisa das fantasias podem remeter a elementos de terror, de pavor, mas o carnaval é um momento de alegria, de festa, né? Então, acredito eu, talvez, né, João do Rio tenha lido Os Buracos da Máscara e tido a inspiração para criar o seu magnífico, que eu já narrei 2 vezes aqui no canal, O Bebê de Tarlatana Rosa, um conto de terror e carnaval. Eu gostei, sinceramente. No final ele estava meio chumbado de ópio. No final chegou o amigo. Ô, cara, você precisa parar com arrumar essas confusão aí, meu. Você precisa parar de usar ópio, né? E talvez seja já parte da denúncia dele, né, pelos vícios ali, né? Os vícios de uma burguesia da Paris do final do século XIX. La Belle Époque, La Belle Époque a gente pode ver um trechinho da Belle Époque no Meia-Noite em Paris, né? Quando eles vão para os anos 20 e aí depois eles vão ainda para os anos de 1850, 1860, 1870, né? E aquela ilusão de que os tempos anteriores sempre foram melhores, que eu acho realmente uma ilusão. Acho que o melhor tempo da humanidade ainda, infelizmente, para o que a gente acredita ainda é agora. Parece uma contradição isso, né? Já que a gente vive em tempos tão violentos, mas ao que parece, ainda hoje é o tempo menos violento da humanidade. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, faça a inscrição se você quiser acompanhar a gente no Instagram. Tamo junto, meu amigo. Até a próxima.